Não faz muito tempo que a Samsung entrou de cabeça no mundo gamer dos PCs, entregando uma linha de notebooks bastante interessante e que também deu nome para monitores. É o caso do Odyssey G7, que tem 27 polegadas, taxa de atualização marcada em 240 Hz, brilho elevado e reproduz tudo em 2K, em display que é bastante curvo. Será que tudo isso resulta em uma jogatina mais confortável para os olhos? Indo além, será que gastar tanto dinheiro em um monitor gamer também faz bem para quando você precisa trabalhar justamente para pagar toda essa grana? Eu usei o Odyssey G7 nas últimas semanas e te conto a minha experiência nos próximos minutos, mas antes, tome nota do nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra, isso lá desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou o Tecnoblog para produzir esse conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O monitor Odyssey G7 foi fornecido pela Samsung por empréstimo e o produto será devolvido à empresa após os testes. Fechou? Então, bora pro review. Esse é um monitor gamer, mas nem por isso a Samsung decidiu que ele precisa ser uma árvore de Natal, ou então ter mais destaque na mesa do que o próprio computador logo ao lado. Esse, na verdade, é um pensamento que já permeia até mesmo os notebooks Odyssey. Por aqui, o Odyssey G7 é um pouco sóbrio e conta com um visual já característico de outros monitores da própria Samsung. Isso significa base preta e traseira com linhas passeando por todos os lados. Para lembrar o usuário que o monitor é gamer, a Samsung colocou um conjunto de LEDs no ponto de fixação da base, junto de outros dois logo nos limites das laterais, mais para baixo, e um LED centralizado que fica aceso quando a tela está desligada ou o tempo todo, você escolhe. Mas sério, o que chama atenção de verdade é a curvatura do conjunto. Esse é um dos monitores com a curvatura mais fechada do mercado, em 1000R. Isso significa conforto visual, ou deveria significar. Com apenas 27 polegadas e tão perto dos olhos, eu não notei nenhuma vantagem significativa na curvatura. Na verdade, por usar esse tipo de tela pela primeira vez, eu levei um tempão para me acostumar que linhas longas aparecem torcidas, mas que na verdade são retas mesmo. A base que segura o monitor é bem generosa e ocupa um espaço considerável na mesa. Muito mais do que o meu monitor de trabalho, que é do tamanho semelhante, sendo um ultra-wide de 29 polegadas. Por aqui, na mesa, a base ocupou mais de 1/3 do espaço, mas esse não foi um problema real oficial, já que os pés são bem abertos. Eu me incomodei de verdade com a facilidade que o monitor treme. Ao digitar o texto desse review, a tela fica balançando de forma perceptível. E olha que eu nem bato as teclas com muita força. Falando ainda da sustentação, o único ponto de apoio serve como esconderijo dos cabos e tem suporte para o fone de ouvido. É bacana, mas ele fica atrás e eu sinceramente nunca usei. Seria mais interessante se ele ficasse do lado. É até possível ajustar a posição da tela de diversas formas, deixando o display de pé se você quiser ver vídeos filmados com o smartphone de pé, sem as barras pretas dos lados. As conexões ficam todas no fundo, sendo uma HDMI 2.0, duas USB 3.0 com carregamento rápido, duas portas DisplayPort 1.4, junto de conexão para fone de ouvido ou caixa de som mesmo, e a tomada, que fica com um tijolo escondido do lado de fora. Dá para ligar duas fontes de imagem e dividir a tela, mas como é 16:9, não é tão largo assim e a experiência não será das melhores. Esse recurso é uma belezinha nas 42 polegadas em 32:9 de outro monitor da própria Samsung, mas não aqui. Agora, um monitor serve para imagem e se ele escorrega em alguns poucos pontos negativos no acabamento, nas especificações ele é um deleite. Começando pelo painel VA curvo e com brilho forte, ele tem picos de 600 nits, tempo de resposta de apenas 1 milissegundo e taxa de atualização que pode chegar em 240 Hz. Tudo isso em 2K ou 2560 por 1440 pixels, resultando em mais ou menos 110 pixels por polegada. As bordas são bem finas na frente e elas entregam uma imersão interessante para o gamer ou mesmo para quem usa o monitor para o trabalho. Nos testes que eu fiz, eu notei pouco ou quase nenhum color banding e os ângulos de visão são pequenos, dentro do esperado para um tipo de tela curvada para o centro
e que tem painel VA, não IPS. É um problema? Óbvio que não. O monitor é um produto para ser usado sozinho, principalmente para o gamer que não joga um co-op dividindo a mesma tela com um amigo logo ao lado. A reprodução de cores tende para uma saturação mais elevada e a tecnologia QLED acaba entregando bons resultados, logo quando o Odyssey G7 é tirado da caixa. Mas você tem o controle total nos ajustes, se preferir mais ou menos força nesse ponto. Também não notei grandes problemas com o brilho na minha unidade de testes, que já passou por outras pessoas antes de chegar aqui. Abrindo uma imagem completamente branca, só o canto inferior esquerdo parecia ter menos luz. Falando em brilho, o HDR600 está presente e o valor máximo da intensidade de luz é bem alto. O contraste me agradou, mas você pode alterar os níveis em um ajuste chamado Black Equalizer, que pode ajudar quando o jogador está em um game mais escuro. O Local Dimming utiliza algumas zonas e ele é competente, mas você pode desligar o recurso se não curtir. Nos ajustes também dá para mudar a velocidade de atualização da tela, aumentar ou diminuir o input lag e ligar o G-Sync para placas NVIDIA ou FreeSync para GPUs da AMD. Com as soluções para tirar o tearing ativadas, muitos ajustes deixam de existir, incluindo o controle de saturação, taxa de atualização, contraste e o brilho dinâmico. Na minha GPU NVIDIA eu não notei falhas no G-Sync ativado, então ele funciona direitinho. E aí, vale a pena? Eu já te conto, mas antes, se eu fosse você, eu dava uma conferida no Tecnocast 167, onde rolou um papo sobre smartphones gamer, uma tendência que ganhou força em 2020 e deve ditar algumas regras em um nicho importante do mercado dos jogadores nesse ano. Para escutar esse e tantos outros episódios, é só assinar o Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Agora, vale a pena? Sim, vale. Se você procura um monitor 2K com 240 Hz e 27 polegadas com curvatura generosa, junto de tempo de resposta baixíssimo, eu já sei que dinheiro não é um problema sério na sua vida. Pensando por esse ponto, eu acredito que o Samsung Odyssey G7 vai suprir as necessidades de quem quer jogar com mais recursos na mão. Ele é grande e ocupa bastante espaço na mesa, tenha isso em mente. O painel VA com tecnologia QLED é competente e o lado gamer dele é menos gritante, mas ainda assim dá para iluminar a mesa, mouse e teclado com os LEDs espalhados pela carcaça. As conexões são generosas e só me incomodou o quanto ele balança enquanto eu digito. Se você abre mão de alguns recursos focados no público gamer, como o tempo de resposta baixíssimo e os 240 Hz da taxa de atualização, pensando mais no monitor como uma ferramenta de trabalho, eu recomendo o Dell U2719D. Ele tem ângulo de visão maior e é mais barato que o Odyssey G7, mas tem cara de executivo engravatado. Eu falei Dell e não outro da Samsung justamente pela falta de opções da empresa coreana no mercado brasileiro. Em seu site, ela só tem o Odyssey G7 como representante dos monitores com 2K, mesmo quando gamer não é levado em conta nos filtros da marca. E aí, o que você achou? Já tem um Samsung Odyssey G7 ou pretende comprar um? Conta pra gente em comunidade.tecnoblog.net, que tem muita gente por lá discutindo absolutamente tudo sobre tecnologia o dia todo. Aproveita para deixar um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você acompanha o Tecnoblog apenas pelo site, inscreva-se no nosso canal do YouTube, que tem vídeos saindo quase que todo dia. Eu sou o André Fogaça e nos vemos na próxima. Tchau!